Esperar mais um minutinho para a Cairana conectar e, e adentrar a live. Boa noite a todos, todas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, Fábio, Potira. Já já a gente dá início. Hoje já já ela vai estar aqui conosco. Vamos só dar uns minutinhos para que ela possa entrar na live e conversar com a gente. Já aproveita e compartilha com outras indígenas, com outros parentes. Chama todo mundo para estar conosco aqui nesse momento. Já vou mandar a solicitação. Ela já chegou. Boa noite, Cairana. Manda a solicitação para ela. Mas já aproveita e compartilha aí com os demais parentes. Chama todo mundo para estar acompanhando esse diálogo de hoje. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história, né, da Cairana Pataxó. A gente tem um tema norteador, né, que é em relação à mulher indígena nesse processo de luta e resistência no movimento indígena. Então a gente tem muita coisa para conversar e tá aprendendo também com a nossa parente, né? Vou convidar ela aqui. Vamos aguardar ela entrar aí. Boa noite, Fátima. Sejam todos muito bem-vindos. Mandei solicitação aqui para nossa parente Cairana Pataxó. Aqui é um ciclo, né, de palestras e hoje a gente vai estar conversando com a nossa guerreira aí, conhecer um pouquinho da história dela, da caminhada dela, da trajetória dela, que a gente possa se fortalecer juntas. Torcer que nossa internet não cai, que não tenha nenhum problema. A gente sabe, né, que sempre acontece um imprevisto, então peço aí também a compreensão de vocês. Cairana, eu tô mandando a solicitação para você, aí você basta aceitar a solicitação que eu tô mandando para você e você já entra no ao vivo com a gente, tá bom? Para quem tá chegando, seja bem-vindo, boa noite. Eu me chamo Mangaí, já já vou me apresentar melhor para vocês. Hoje o nosso tema aqui é o processo, né, da participação da mulher indígena dentro do movimento indígena, né? A participação da mulher indígena. Então, vamos só aguardar nossa convidada adentrar aqui a live e tá conversando conosco. Não sei se ela está com dificuldade em acessar ou dificuldade de internet, mas ela não está conseguindo participar. Vamos esperar um pouquinho. De onde que vocês são?
Escreve aí pra gente de onde vocês estão assistindo essa live. Ela não tá conseguindo conectar. Vou tentar novamente. Olha só, Itabuna, Bahia. Manaus. Fátima de Manaus acompanhando nossa live aqui. Nossa live chegando aí no norte também, hein? Coisa boa. Não sei o que aconteceu na internet da Cairana. Também tô achando, porque eu tô mandando a solicitação pra ela. Aí tá dizendo que ela não tá, parece que conectada. Internet, né? E aí não tá conseguindo. Olha, eu vou dar uma pausa aqui e aí a gente retorna, porque parece que a nossa convidada ela tá tendo problema no acesso à internet. Então, só peço 5 minutinhos enquanto a gente vê como que a gente pode auxiliar. Ela tá esperando a conexão voltar, né? Tudo muito desafiador, né? Na internet, assim, no ao vivo. Vamos esperar mais um pouquinho. Nossa convidada teve um pequeno probleminha com a internet, não estava conseguindo conectar, mas vou enviar aqui novamente o convite para ela. Cairana Patachó. Mandei o convite para ela, espero que agora role. Vamos aguardar. Não tá aparecendo nada. Não, ela não tá na live. Ah, agora tá. Você Pronto, agora consegui. Ai, que lindona! E aí, tudo bom? Boa noite, minha parente. Que honra estar Boa aqui noite, conversando tudo com você. prazer todo meu. Que bom, eu fico feliz. Então agora a gente já pode dar início, né, na nossa live, para live especial. Vai, Cacá. Participaria você enquanto ADM da live? Você consegue? Enfim, ela já está aqui. Parente, seja muito bem-vinda. Desde já, muito obrigada por aceitar esse convite e da gente estar trocando essa ideia aqui. A todos que estão aqui, muito boa noite. Eu me chamo Mangaí, eu sou indígena do povo Pataxó, Ranranran e também Terena, né? Sou da aldeia Caramuru, aqui no sul da Bahia. E gostaria aqui de pedir, né, para que nossa convidada, Cairana, se apresentasse para nós também.
Eu me chamo Cairana Pataxó, sou vice-cacique da aldeia Rica Maiorá, professora, estudante da Universidade do IFBA, do sul da Bahia, de Porto Seguro. E atualmente agora estou concorrendo à Câmara Legislativa lá de Cabral, né, para vereadora. Show de bola, mulher potente, mulher da luta. Cairana, fico muito contente e queria te perguntar, assim, para a gente já iniciar a nossa conversa, já que você já adentrou, né, da onde é seu território, qual povo você pertence, qual a tua relação com o território, com o seu território, com a sua caminhada, e assim a gente vai aprofundando no diálogo. Então, a minha relação com o meu território é bem normal, né? Bem aberto. Eu tenho acesso com todos, né? Caciques, lideranças, outros professores, com a comunidade, principalmente com a comunidade, eu tenho bem acesso, né? Acesso bem direto com as famílias, porque até mesmo venho fazendo um trabalho social, né? Então, para mim não tem nenhuma dificuldade, né, em ter esse acesso juntamente com a minha comunidade, eu também no território todo, né? O território é um território intenso, né, que é do território Ponta Grande e também de Coroa Vermelha ao lado. Legal. E conta um pouquinho pra gente aí quem era Cairana na infância, quando criança. Acho que é muito legal a gente rememorar, né, a nossa infância, porque isso mostra as nossas raízes e quem a gente é e quem a gente, o que a gente acredita, né? Conta aí um pouquinho para nós. Então, Cairana Pataxó, criança, assim, eu nunca tive infância, né? Porque até mesmo a minha infância foi tomar conta dos meus irmãos, até para minha mãe estar trabalhando, vendendo artesanato fora também. E então, assim, a minha infância foi tomar conta dos meus próprios irmãos, né? Olhar, lavar, aprender a cozinhar desde pequena ali também. Porque até mesmo a nossa vida sempre foi sofrida, né? Então, assim, passando por dificuldade, né? Para poder estar se mantendo também, juntamente com minha família. Então, participando de retomadas também, enquanto minha mãe e meu pai iam para a retomada, viajando para Brasília, Salvador, juntamente com outras lideranças, né, que era Carajá, Nengo, Chico Índio e os demais, né, Finaro Crispim. Então, a gente não tinha ninguém para poder estar olhando nossos irmãos, nossa família. Então, eu era a única pessoa para poder estar ali observando, né, e cuidando dali. E você era a única mulher ou tinha outras irmãs? Eram em quantos irmãos vocês? São em quantos? Então, eu sou entre 16 irmãos, né? E assim, tem mais velhos, irmãos mais velhos, mas eu sou a principal, né? Eu sou a quarta, mas eu continuo sendo a principal, né? Eu sou a chefa das irmãs. Então, eu sempre fui a primeira a poder estar cuidando. Então, assim, praticamente a mais velha. Família grande, hein, Cairana? Família grande. E já a partir assim da sua fala, a gente percebe assim um pouco de como surge a sua posição de liderança, né? Toda essa trajetória, né? Desde a infância, acompanhando o movimento, a luta, o lidar, né, com os irmãos, de liderar, do cuidado, é uma postura de liderança, né? Então, é muito nesse sentido que eu queria perguntar para você, como foi assim que começou, né, essa caminhada de liderança? E você já falou um pouco que vem da sua infância, né, de quando você era criança, de estar acompanhando o movimento. E queria te ouvir, né, na verdade, como foi assim para você, assim, que você veio compreendendo. Eu tenho essa responsabilidade agora com o meu povo de seguir mesmo nessa luta, né? Então, sua caminhada, queria que você contasse um pouquinho da sua caminhada como liderança feminina, né, mulher do seu território. Então, assim, a minha caminhada iniciou com 9 anos, né? Com 9 anos eu fiz minha primeira viagem juntamente com minha mãe a Brasília. E lá a gente foi com a intenção de vender artesanato, porque até mesmo a gente estava passando por dificuldade.
E lá no momento que estava em Brasília, e aí o que aconteceu? Estava um grande movimento com outras lideranças, do Caramuru, Coroa Vermelha e encontros de líderes. E aí foi onde que começou a primeira vez aquele embate em prol da saúde, né, aí na FUNAI de Brasília. E ali foi quando iniciou. Quando eu chegou na comunidade, e ali eu estava com os 9 anos, e aí indo e voltando, sempre tomando conta assim dos meus irmãos. E aí o que aconteceu? Foi crescendo. Com os 10 anos, participei de encontros, né, de adolescente, onde que foi criado um grupo de adolescente lá em Coroa Vermelha mesmo, quando fundou logo o museu. Então foi através da professora Didi que criou esse grupo de alunos. E a gente fazia encontro de apresentação, roda de dança, para apresentar para os turistas. E aí quando eu entrei meus 13 anos, eu saí de casa, né? E assim, minha família, por não ter tantas condições, então eu procurei sair de casa para poder viver a minha vida, né? Para poder trabalhar, para poder estar ajudando também, não só minha mãe, meu pai, mas também os meus irmãos também. E aí foi quando eu fui para a Reserva da Jaqueira. Aí, né, conheci lá com a Reserva da Jaqueira, que para mim é minha escola, né? Minha faculdade da vida. Foi de lá aprender como a defesa da nossa cultura, como lidar, como a gente, a nossa linguagem, né? O trabalho também da reconstrução da nossa linguagem pataxó. E dali a gente foi a primeira viagem para São Paulo, onde a gente foi encontro de um projeto que foi a criação de outras ocas dentro da nossa comunidade. E depois foi para o Rio de Janeiro, juntamente com outro grupo também de pataxó dentro da minha comunidade também, onde que eu fiquei 2 meses, 5 dias lá trabalhando também. E assim, indo para Brasília, Salvador, sempre em encontro, né, em confronto. Aí quando eu decidi lá também dessas viagens, participamos de uma grande retomada que é o famoso bairro Carajá, né, que é um bairro muito intenso e foi uma história, assim, uma retomada que menos de um mês o nosso líder conseguiu, né, a marcação dela também, né, com muita luta. E ali foi no tempo de Carajá. Então, assim, naquele tempo era bem complicado a gente participar como criança, né? Então, com 13 anos, pra gente, hoje é normal, mas antes tinha mais aquele cuidado. Mas eu fugia de casa, né? Esperava meu pai e minha mãe sair juntamente com a liderança e aí eu seguia atrás, né? Para poder estar junto, né? Assim, eu não sossegava enquanto eu não estivesse junto. Então, tipo assim, eu sempre tive vontade de ser liderança. E assim, indo para a Reserva da Jaqueira foi um incentivo, né? Onde que lá está minha madrinha, Nayara, juntamente com Itinauã e Jandai. Então, essas 3 mulheres foi como um espelho e um exemplo para mim de estar até hoje na luta também. Então, assim, cada uma delas tem uma representação diferenciada para mim, né? Então, assim, a minha madrinha Nayara, ela para mim é um espelho, né? Então, me exemplo muito pela luta dela, pela história dela. E por isso que eu ainda continuo na minha luta e vou até o final. Que história potente, hein? História de potência e que mostra outras mulheres, né? Que te inspira e que te fortalece. A gente percebe que a tua caminhada ela começa muito nova, né? Desde criança, desde muito nova. E aí eu queria entender assim de você se ao longo dessa sua caminhada, né, você encontrou alguma pedra no caminho, né? A gente sabe que a gente encontra diversas pedras no caminho. E o próprio governo, né? O próprio Estado, o sistema como um todo, ele nos atinge, né? Atinge o corpo da mulher indígena e de todas nós, né? Então, eu queria ouvir de você um pouquinho dessas pedras, né? Dessas dificuldades ao longo do caminho que você enfrentou na tua caminhada. Então, na realidade, acho que desde o começo foi muita luta, dificuldade e até mesmo assim de preconceito por ser mulher, por ser jovem, por ter iniciado uma vida nova de mulher mesmo, né, amadurecida, mesmo não sendo amadurecida. E logo no começo me envolvi, me casei,
né? E depois tive meu filho, foi outra dificuldade, porque não tinha que ir para a luta e assim o companheiro não entendia, né? Assim, o desejo, a força de lutar pelo nosso povo assim. Mas assim, a gente sempre ia. E assim, muitas pessoas na hora que dava vaga pra gente no ônibus. E como eu não era cacique, ainda é apenas liderança. E assim, sempre na viagem eu não tinha nenhum centavo pra ir. E tinha que concorrer vagas de cadeiras. A gente às vezes ia até no laje do ônibus, mas por uma luta eu encarei tudo, né? Então assim, já passei mal em viagens, nas estradas. Então assim, sempre tem dificuldade. Ainda não acabou e sempre existe. Hoje, graças a Deus, nós temos ainda um pouco ainda para poder a gente estar chegando, né? A gente vai conquistando nossos espaços para quê? Para que a gente não sofra mais. Mas eu sofri muito no começo, não só por ser mulher, mas também nova. E tinha aquelas ideias de estar deixando famílias, né, em casa. E na luta, nessa idas e vinda, meu relacionamento de 12 anos foi destruído, né? E aí fui separada, aí tive que ficar com meus filhos sozinha em casa. Inclusive quando eu cheguei de uma viagem a Brasília, e eu tinha pegado a Zika 0. E assim, nessa viagem, adoeceram as 5 pessoas. E aí eu desmaiei, né? Foi um desmaio de 1 hora e no caminho todo mundo desesperado. Porque como eu sou muito brincalhona e assim, por mais que a luta nossa muita dificuldade. Então ninguém acreditou. Então depois de 1 hora que eles foram perceber que eu não estava legal, eu estava passando mal. E aí parou na estrada, em um sertão, onde eu fiquei na UPA, né? E aí os médicos me dão toda assistência, e aí falou assim, se ficasse com 5 minutos eu poderia estar morrendo. E aí outros parentes nossos no meio da estrada, outros foram presos. E eu tive que vir para casa. E assim, logo na chegada, minha família já estava esperando, todo mundo preocupado. E quando chegou lá, meus filhos estavam sozinhos, meu esposo já tinha ido embora. E assim, até dia de hoje. Então assim, pela minha luta, pelo meu povo, eu tive que derramar sangue, eu tive que derramar lágrima, entrei em depressão, fiquei também doente com problema de saúde assim, emocional, né? E nisso aí, o meu relacionamento de grande amor foi embora. Então, assim, por uma luta. Então, é uma jornada e isso, assim, por eu ter deixado uma vida minha, uma escolha boa minha pelo meu povo, hoje eu tento ter muito cuidado, zelo, cuidar o máximo, porque eu tive que deixar um bem maior por essa luta. Então foi muita dificuldade, muita pedra no caminho, né? Hoje eu tenho um problema de saúde, né? Que foi o que ganhado através de todos esses esforços, né? Que foi dessas idas e vindas de Brasília, passado hora de fome, e você sabe aí também que você está aí na luta também, a rua e nem as viagens não é a mesma coisa em nossa casa, a gente está comendo nosso peixe assado, comendo nossa farinha de polpa, não é da nossa forma, né? Então, nisso tudo, a nossa saúde vai embora, né? Então, eu peguei uma doença chamada labirintite, né? Na qual foi através da depressão, né? Por ter deixado o meu relacionamento, pai dos meus filhos. E aí, meu filho também sofreu por essa razão, e às vezes as pessoas não entendiam. E aí me criticou muito, né, em dizer que deixei meu esposo por causa de uma luta, e até mesmo me apredejava e assim, não, porque é mulher, deve ter encontrado outra pessoa no caminho.
E aí ela fez a escolha e não foi. Na minha escolha, e a pessoa que encontrei no caminho foi o meu povo, a qual eu tenho muito orgulho de estar sempre lutando, a qual todos os momentos eu me preocupo em estar bem com minha comunidade, em estar lutando pela saúde. Agora mesmo eu estou aqui no hospital de Itabuna, né, acompanhando aqui uma família do novo na relacionamento, que é meu marido agora. Mas é assim, por esse tanta pedra no caminho, hoje essa tristeza que eu carrego do passado, eu tento ajudar assim, um povo meu, um parente, né, para poder mostrar que valeu a pena, né, deixar tudo para trás, algo que poderia me fazer feliz, mas talvez a felicidade maior hoje é eu estar sempre ali lutando com o meu povo, fechando a pista, indo em confronto, que é isso para mim que é o prazer. É, eu com 23 anos, sinceramente, Cairana, não passei nem a metade do que você já passou nessa sua caminhada. Então, você, para mim, contando um pouco da sua história, é uma história de inspiração, ao mesmo tempo de força, né? Para a gente não abaixar a cabeça, porque a luta, os desafios, né? As pedras no caminho a gente enfrenta. E como você falou, né? Aí as idas para Brasília não é fácil, a gente tem que abrir mão de uma série de coisas. Nunca fui casada, então não sei o que é abrir mão de um relacionamento pela luta. E você trouxe isso de uma forma muito transparente aqui para nós. E esse é um grande desafio, né? Acho que da mulher indígena, que muitos ainda não compreendem, né? O porquê que a gente está seguindo nessa caminhada. Aí vem os questionamentos, né? Ah, está abrindo mão de cuidar dos filhos, de cuidar da casa. Mas não, a mulher indígena ela também tem e precisa estar nesses espaços, né? Levando a sua força, a sua voz, né? Os seus posicionamentos, suas ideias. E esse é um grande desafio, realmente. Para além Que desses tem, desafios, Cairana, pode falar. porque assim, às vezes a gente encontra pessoas, né, que a gente faz a escolha para ser um companheiro e às vezes ele não entende. E aí também já apanhei também, né, por estar na luta, não foi dos outros, mas assim, além das pedradas dos colegas, de pessoas assim, já apanhei do relacionamento que eu estava, por estar viajando, por estar na luta, querendo sempre fazer o impedimento, até no término do meu terceiro ano para entrar na universidade, foi com maior dificuldade também, porque assim, eu não tenho vergonha em dizer, né, cada luta minha é uma lágrima, porque é um sofrimento. E hoje, assim, eu passo para outras parentes minhas, como tem outras minhas primas aí na universidade, né, Tanara, que ela se inspira pela minha luta. E assim, eu acho bom, assim, sempre a inspiração, porque nós mulheres, né, porque nós é mulher, que a gente deve ficar em casa, cuidando ou fazendo da forma que o nosso esposo, o nosso Caco-Sul quer. Mas sim, a gente tem que estar lado a lado com nossas famílias, nosso povo, né, nossa liderança, para estar trazendo o bem melhor para a nossa comunidade. Então, assim, apanhei muito, né, já viajei com o rosto deformado, e assim, de muitos perguntar o que era no rosto, eu desviar os olhos, a intenção para poder não achar o que era, e esconder até mesmo da minha própria família, né, o que eu estava passando. Mas assim, se tornar uma mulher forte, né, mas teve um tempo que realmente a mulher forte se debruxou, né, então, muito Cairana, sofrido. acho que ouvindo você falar assim, e a gente tem aqui algumas pessoas também na live, né? Eu queria ouvir de você assim uma mensagem para uma jovem que está começando agora a acompanhar o movimento, né? Que não tem ainda muita experiência, tendo em vista tudo isso que você trouxe para a gente aqui da tua história, né? Uma mensagem que você deixa para essa jovem. Então, o que eu digo para uma jovem hoje, primeiramente, para a gente estar na luta e para a gente estar na guerra, primeiro tem que nascer o desejo, né? E assim, liderança ela não se cria, não se forma em papel ou em escolha, mas sim ela nasce. Quando a mulher ou a jovem ela nasce com aquele desejo de liderar, então assim, ela tem que ter muito amor pelo seu povo e fazer a sua escolha, se realmente é isso que você quer.
né? Porque não é fácil. Então, assim, a mensagem é: se você ama seu povo, se você quer o melhor do seu povo e não deixar morrer cada dia, dá o melhor. Lute, dê o melhor que dê. E assim, e aí a maior inspiração não é nada, é a gente lembrar dos nossos antepassados, dos nossos grandes líderes que já morreu, outros já morreu a fio uma bala de carro, entendeu? Então assim, é lembrar daquele sangue que foi derramado, né? Exemplo disso, nós temos lideranças aí que ainda não acabou essa força, esse negócio de liderança morrer, ser assim perseguidos também, né, por pessoas não indígenas. Então, assim, é se inspirar pela nossa luta do nosso antepassado, nossos ancestrais, nossos mais velhos que estão aí estacionando, né, perdendo a força, e ele deixando isso pra gente. Então, é isso. É ter muito amor pelo seu povo. E bota amor, viu? Acho que sem amor, sem coragem, né, para encarar essa luta, não vai adiante, né? E a gente não pode baixar a cabeça e também nós não estamos sozinhas, né? Os nossos antepassados estão no meio da gente, né? Tá nos fortalecendo E nessa às luta, nessa vezes, caminhada. e às vezes assim também, com essas idas e vindas, quando a gente viaja, a gente não tem pai, não tem mãe. Passa dificuldade, não tem hora de comer, as pessoas pisam. Eu tenho que dizer assim, o índio fora da casa ele é como um passarinho na jaula. Então ali você come e bebe o que os outros te dão. Então assim, às vezes você recebe um não lá na frente, uma batida de porta, e assim, você chega naquele alojamento, às vezes nem é alojamento, hoje tem alojamento, mas eu já fiquei no bagageiro de carro, dormindo nas gramas ali em Brasília, então assim, e às vezes você sente aquela dor, aquele aperto, aquela saudade da sua mãe, do seu pai, da sua família. Aquela vontade de ter o abraço e você não tem. Assim, o abraço que você tem é pegar o seu cocá, a sua burduna e abraçar. Porque essa aqui é a nossa família fora da nossa casa. Então, assim, é complicado. Muitas pessoas hoje falam. Eu sou mulher indígena, sou mulher da luta, mas às vezes não é. Às vezes ninguém quer deixar sua família, seus filhos, o amor, o conforto para lutar por ninguém. Ninguém quer. Então é complicado. Então, às vezes eu acho assim, eu fico com dó quando eu vejo jovens com aquela todo avanço. E na primeira batida ele se fica triste e não quer mais ir. Eu fico triste por isso, porque às vezes fala assim, não, Karen, você é doida, mas não é doida. É amor à comunidade mesmo. É isso, né, gente? Se não tem amor à luta, a luta enfraquece, né? E a gente precisa honrar o sangue dos nossos antepassados, né? Dos nossos ancestrais. Porque a todo instante a gente está se deparando com situações, né, de ataque aos povos indígenas, aos direitos dos povos indígenas, né? E a gente precisa ficar unido, atento e estar ao máximo, né? Como a nossa parente está falando aí. Às vezes a gente tem tudo na mão, né? Para a gente avançar na luta, o acesso à tecnologia, uma live que a gente está fazendo aqui, né, de compartilhar histórias, saberes, tudo isso nos fortalece, nos forma quanto liderança, né? A formação dessas lideranças, ela se dá na caminhada, né? De acompanhar e de se espelhar por essas lideranças que já têm mais experiência, né? Que já vivenciou muito mais coisas que eu, né? Então, acho que é muito da gente honrar toda essa caminhada, todo esse perrengue que passa em defesa de uma luta coletiva, né? E não sei quanto tempo a gente tem, Kairana, de live, mas eu queria novamente te agradecer de coração por te ouvir nesse momento de pandemia, onde a gente abaixa a cabeça, onde a tristeza vem, o desânimo vem, e ouvir você nos fortalece, nos fortifica. São mulheres que nos inspiram na luta, né? E, bom, eu acho que tá pedindo aqui para mim não esquecer de salvar a live. Eu também tô aprendendo esses negócios de tecnologia, mas queria, assim, você já compartilhou tanta coisa comigo, assim, que me faz pensar e repensar muitas coisas, né, de como proceder na luta. Mas eu queria ouvir de você um sonho agora, né, um sonho
íntimo seu, enfim, qualquer sonho que você tiver e quiser compartilhar conosco também. Então, assim, de tantas coisas que eu já passei e assim, todo o amor que eu sinto hoje, não sinto assim aquele amor pessoal por si próprio, né? Todo o meu carinho e amor é pela minha comunidade. Desejo, tudo que eu penso é em prol do meu povo. Mesmo que, assim, a recompensa dessa luta toda de mulher indígena, de indígena, a recompensa não é valorizada. Nós não somos valorizados, né? Toda a liderança não é. E o meu sonho, assim, hoje é, como eu estou pleiteando aí um cargo para a Câmara Legislativa, não por necessidade pessoal, não tenho necessidade, mas o meu sonho é dar o melhor para o meu povo. Eu ainda quero ver assim, eu vejo que o nosso povo está morrendo por falta de uma saúde de qualidade e por falta de dinheiro. Inclusive, algumas, não só a comunidade indígena, mas também, hoje eu pude perceber algumas pessoas aqui de cidades, né, que não tem, não tem dinheiro para poder seguir em prol de uma saúde. Então, assim, o que eu não tive, o meu sonho, assim, o que eu não tive na minha infância, na minha família, dos meus irmãos, nem minha mãe, eu quero ter para dar para o meu povo que eu vou encontrar no caminho. Então, assim, o meu sonho é dar do bom e do melhor para aqueles que hoje não tem como ter e eu tenho como dar. Esse é o meu sonho. E é incrível como a mulher indígena, ela sempre pensa no coletivo, né? Falar de mulher indígena é falar de todo o seu território, porque o coração de uma mulher indígena é um coração coletivo, né? É um coração de mãe. Então, a preocupação é toda com o território, né? A garantia do bem-estar é toda com o território, né? Por isso que o pensamento do coletivo é muito forte na fala das mulheres indígenas. Acho que a gente já consegue caminhar. Eu queria compartilhar um pouquinho o meu sonho. Me perguntaram assim, qual que é o meu sonho, né? Acho que para o momento agora, eu quero que tudo isso passe, né? De vírus, né? E que a gente possa se encontrar, que a gente possa se abraçar, né? Se conhecer, trocar ideia, se fortalecer, cantar junta, né? Comer peixe assado. Eu acho que é esse momento que eu preciso agora e é o meu sonho, né? Acho que é um sonho de todos nós, na verdade, né? Da gente poder A se demarcação do abraçar. nosso território. A demarcação do território, a gente está enfrentando agora o marco temporal, né? Uma ameaça a todos os direitos, né? O direito originário dos povos indígenas do Brasil de ter o território demarcado, né? E essas são ameaças constantes, né? Para além do vírus, né? Tem a questão territorial. Então, quem não está acompanhando também em relação ao marco temporal, já deixa o chamado para se juntar conosco nessa grande mobilização, né, contra qualquer tipo de violação de direito originário e constitucional. Você, Cairana, também é professora, né, da área da educação. É muito interessante isso, né? Acho que o processo educacional, né, das mulheres indígenas com suas crianças, por todas as crianças dentro da comunidade, é uma educação diferenciada, né? E eu queria que você compartilhasse um pouquinho assim do papel de um professor, de uma professora indígena, né, dentro do seu território. Bem rapidinho para a Assim, gente poder avançar, né? o papel de professor indígena hoje é um pouco bem complicado também, né? Primeiro por não ser valorizado, né? Porque é contratado, não existe hoje um concurso específico para professores indígenas diferenciado. Então, assim, o professor ele sofre, mas assim, nós professoras indígenas de escola indígena aqui de Coroa Vermelha, a gente busca dar o melhor, a gente gasta o nosso dinheiro, a gente dentro da sala de aula é professor, a gente saúde, médico, conselho tutelar, é amiga, é tudo. Então, assim, a gente se torna uma família dentro da sala de aula, né? Levando, compartilhando através do aluno, através daquela mãe de... Eu sou professora da EJA, então assim, eu tenho muita conversa com minhas alunas, eu me infiltro muito a vida dela pessoal, aconselhos também. Então assim, eu sou uma professora amiga também, né? Porque a gente tenta diferenciar, tenta levar, eu pego na mão da minha aluna para poder quando está com dificuldade, mas para quê? Para poder ela saber que alguém se importa, que alguém tem amor, para que ela aprenda a ler e escrever também.
É importante, né, a gente tomar posse da caneta, né, porque nossos antepassados iniciaram a luta na base da arco e flecha, né, e hoje é tudo na caneta, no papel. Então é muito importante a gente dar valor aos nossos profissionais da educação escolar indígena, né? Muito importante esse valor que a gente precisa reconhecer e que o reconhecimento vem de dentro também, né, das nossas bases. E acho que já para a gente encaminhar, Cairana, queria que você falasse uma mensagem final, já para a gente já deixar assim para os nossos convidados que estão aqui assistindo também a live, com você a fala, né? Então, o que eu vou deixar para todos, não só quem está ouvindo, mas eu gostaria que você e quem está ouvindo, inclusive aqui da minha aldeia de Rica Maiorá, todos que estão aí me ouvindo, que sempre estão me acompanhando, eu quero deixar aí um grande abraço, um beijão forte, dizer que eu amo meu povo Pataxó, eu amo todo o meu povo indígena e dizer assim, nesse momento vamos nos unificar. Porque nesse momento marco temporal é um momento que qualquer momento nós podemos perder o nosso território. Então é uma preocupação não só nossa como liderança, nossa como comunidade, mas sim mundial. Porque para onde vão milhares de indígenas? Então assim, a mensagem que eu deixo é, vamos nos unificar. Vamos parar de olhar quem é mais índio, quem não é, quem é de Pataxó, quem é Machacali, quem de etnia que seja. Vamos nos unificar e mostrar nossa força de Pataxó, nossa força indígena, para que a gente possamos, né, garantir o nosso território, para que através da nossa força e unificação a gente consiga, né, vencer aí esse marco temporal. Então, pedir muita força a Deus, pedir muita força aos nossos ancestrais, nossos encantados, a força do nosso povo, né, indígena, não importa qual a etnia que seja, mas sim todos em unificar. Vamos criar aí um grupo, vamos nos unificar, cantar dentro do nosso território, dobrar nossos joelhos e pedir para que tudo se resolva. Porque se nós não se unificar, toda a comunidade hoje, onde ela estiver, não se unificar, a gente pode perder nosso território e nosso povo também ser extinção. É isso. Muito obrigada pelas palavras, Cairana. Agradecer imensamente por essa partilha, né, de história sua, de luta, de caminhada, que inspira, encoraja todas nós. Queria agradecer também quem estava aqui conosco nessa live, acompanhando, Fernanda, Pataxó, Potira, Laís Tupinambá, tem parentes aqui do norte, tem parentes do Pará, Munduruku, Aval Munduruku, tem vários parentes aqui acompanhando a live, mandando mensagens, né, de agradecimento por tudo que você nos trouxe aqui agora, nessa noite. Bom, é só agradecer mesmo, né, o nosso tempo é curtinho, mas vocês puderam, eu acho que acredito, compreender um pouco, né, dessa caminhada e potência da Cairana Pataxó, da força da mulher indígena, né? E nosso tema aqui era justamente isso, e a gente conseguiu trazer elementos que nos faz repensar e talvez já pensar em futuras lives, né? Essa live aqui, ela faz parte de um ciclo de live, né? É a live das Minas Indígenas. Então, acompanha também a Rede pelas Mulheres Indígenas, acompanha o trabalho dessa rede e espero, né, outras lives também para a gente estar se fortalecendo juntas e estar se conhecendo, né? Conhecendo a história uma da outra. Muito importante. Muito obrigada. Que uma live só uma live. Eu que agradeço, né? Porque uma live não dá para poder estar contando toda a história, porque a nossa história é um dia e uma noite, eternamente. Então, assim, eu estou à disposição também para qualquer momento. Eu agradeço muito. Um forte abraço para todos que estavam aí ouvindo, né? Tá um pouquinho da minha história, né? Mas eu que agradeço. Que Deus abençoe a caminhada, na sua nova caminhada, né? Que você está nova aí na caminhada. Então, dizer para você que espinho você vai encontrar, mas você pega esse espinho e leve lá na frente, porque vai dar muito recompensa. Talvez muito do povo não vai reconhecer, mas algum daqueles vai ter reconhecimento. Então, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe todos vocês, quem estão me assistindo, quem não estava também, que vai assistir depois. E é assim. Muito obrigada. Lindona. E eu espero você, viu, Cairana, na minha aldeia, Caracuru.
com fé em Deus a gente vai se encontrar, comer um peixe assado, dançar muito auê e se fortalecer junto. Ah, não me diga! Meu primo aí, ó, o Com William. certeza ela vai. Já leva ela aí, tá vendo? Grande abraço pra Pode deixar. vocês. Muito obrigada, Cairana. É isso, galera. De nada. Beijo, forte abraço. Tchau. Pode ir. Agora, deixa eu dizer. É isso, né, gente? Que live potente. Vou salvar a live aqui. Quem quiser assistir novamente com um pouco mais de tempo, acompanhe a Rede pelas Mulheres Indígenas. Nosso tempo é curto, mas espero que vocês tenham se fortalecido e conhecido um pouco dessa guerreira, né, da história e caminhada dela. Grande abraço, se cuidem, bebam água, não há marco temporal e demarcação já.